Fala, galerinha do nono ano, aqui é o professor Billy de arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 14ª aula. Pessoal, vamos iniciar o caderno 4, hein? O último caderninho, tá? Página 4. Como apresentar a arte. A gente está vendo aí uma foto da 8ª edição do Festival Rock in Rio, realizado no Rio de Janeiro, né? Isso aí foi na primavera de 2019. Tá? Bom, pensando em arte, capítulo 1, né? O presente capítulo aborda questões importantes na formação da arte contemporânea. As formas com as quais ela é apresentada refletem uma série de desdobramentos históricos e expressivos. Todas as formas de arte se transformaram muito durante o século XX, que vai de 1901 até o ano 2000. Houve uma diminuição da distância entre as categorias expressivas nas artes multimídia ou nas performances. Multimídia é com várias mídias, né? E nas performances, que é quando o próprio artista desenvolve a arte ali, que agregam várias linguagens, quer dizer, vários tipos de arte juntos numa só. Isso aí é uma sinopse, tá, do que a gente vai ver nesse capítulo. Outro aspecto que se intensifica é o da arte que olha para si mesma, comenta sobre si, se transforma, se questiona. Veremos como a arte conceitual e a dança contemporânea, quer dizer, atual, se inserem nesse debate, né? Onde a arte é um conceito, é uma ideia. A gente pode ver aí, por exemplo, o grande representante da arte conceitual, né? Essa obra chama-se Uma e Três Cadeiras. Foi feita em 1965 por Joseph Cousteau, ou Cousteau, uma cadeira de madeira e impressões. Hoje está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Grande Joseph Cousteau. Ele nasceu em Toledo, que é uma cidadezinha da Espanha, tá? E atualmente é um grande influente da arte conceitual, tá? Que é esse movimento artístico que abre mão do formal, tá? Dos objetos para se concentrar em umas ideias e conceitos. É bem abstrato, tá? E ele é muito influente da arte conceitual americana, tá? Porque ele estudou Belas Artes na Escola de Artes Visuais em Nova York. Ele se tornou cidadão estadunidense, tá? Dos Estados Unidos. E o trabalho dele é todo assim, esforçado, bem esforçado em explorar a natureza da arte, focalizando em ideias assim, na marginalidade da arte, em vez de produzir a arte por si mesmo, tá? Então corre por fora aí. Então a arte dele é muito baseada na autorreferência dele, da experiência estética dele, e uma típica afirmação que ele sempre diz, né, é que o valor de artistas particulares, depois de Duchamp, Marcel Duchamp, que foi também um grande representante, né, desse tipo de arte abstrata, que criou os ready-made, né, que é onde você pega um objeto industrial e aquilo vira, você coloca ele, eleva ele ao status de obra de arte. Então ele diz o seguinte, que o valor de artistas particulares depois de Duchamp pode ser medido de acordo com quanto questionaram a natureza da arte. Quer dizer, como surgiu a arte, o que é a arte, né?
O que é arte? Essa é a questão da natureza da arte. Tá? Bom, arte e as ideias, ainda falando sobre arte conceitual, né? Três elementos, que a gente vai falar sobre a obra do José Kusut, tá? Três elementos: uma fotografia de uma cadeira de verdade, né? Aparentemente de madeira, e uma impressão do significado da palavra cadeira, extraído do dicionário. Compõe a obra Uma e Três Cadeiras, do artista estadunidense, nos Estados Unidos, né? Joseph Kusut, que nasceu em 1945, ainda é vivo. Nós estamos em 2022, né? Então ele ainda é vivo. Então, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, de repente, então pode ser que ele já tenha falecido. Ele pertence à chamada arte conceitual, ou conceitualismo, também é chamado, que surgiu na década de 60 e até hoje se mantém como forma de expressão da arte contemporânea. Então é um braço ainda da arte contemporânea, da arte dos dias de hoje. Tá? Com a invenção da fotografia, o abstracionismo, a arte moderna e os movimentos artísticos foram se libertando da representação da realidade, né? Do real. Não precisava mais pintar e retratar com tanta realidade assim uma obra, né? Isso no século XX. Então, tal libertação, entre aspas, né, se intensificou, dando cada vez mais espaço para a liberdade de criação. Então, as obras do francês Marcel Duchamp, por exemplo, marcaram de forma ímpar a arte de todo o século XX e, nos anos 60, foram retomadas pelos artistas conceituais. No início do século XX, Duchamp desenvolveu os chamados ready-made, que são objetos, como eu já disse, objetos industrializados, selecionados pelo artista, às vezes até comprado, mas que não foram produzidos por ele. Não foi feito artesanalmente, não foi feito por ele à mão, né? Nem por terceiros contratados por ele. Foi lá na loja e comprou. Tais objetos, a partir da intervenção de Duchamp, ganharam o status de arte. Ao mesmo tempo em que o Duchamp propunha não haver a necessidade de uma técnica para fazer arte, havia um pensamento, uma escolha do artista sobre aquilo que receberia ou não o status de uma obra de arte. Bom, na verdade, tratava-se de um questionamento do artista sobre o que era ou não arte. É para levantar esse questionamento nas pessoas, né? Assim, a arte conceitual coloca a própria arte como matéria-prima. Porque se você questiona a arte é a matéria-prima da própria arte. Né? É uma reflexão. A reflexão é a arte. Ao mesmo tempo, é preciso que o espectador, que o público, participe mentalmente da obra, tentando decifrá-la, né, a partir do que é apresentado para ela, de acordo, lógico, com a experiência de vida dela, estética. Ao invés de os artistas produzirem uma escultura, uma pintura tradicional, né, eles passaram a representar também textos de diversas origens, dados estatísticos, fotografias, descrições de processos, de como se fazer alguma coisa, vídeos, claro, muita coisa moderna, os artistas caminham com a modernidade, em ambientes ou em instalações. Lembrando que instalações não é instalação elétrica, hidráulica, não. Instalações na arte é uma parte da expansão da escultura. É como se fosse uma escultura, já que se apresentam num espaço tridimensional, assim, de um museu,
de uma galeria. Tá? São obras que formam espaços, ambientes. Às vezes o próprio espaço é matéria-prima para produzir uma instalação. Eles utilizam a própria parede ali da galeria. Coleções de objetos, tá, que eles colocam ali, entre outros, sem um formato fixo. Quer dizer, é provisório. Fica ali um tempo e depois eles tiram e montam em outro lugar se eles forem convidados a fazer essa exposição, essa instalação em outro museu, em outro lugar. Tá? Depende, pode ser uma instalação também em um local aberto, ao ar livre também. Tá? Mas o artista não está presente. O público pode participar, interagindo com a obra. Mas o artista não. Então, portanto, não é uma performance. Você sabia? Entenda a concepção da obra. Uma e três cadeiras, né, que a gente viu lá, do Joseph Cousteau. É composta de uma fotografia de uma cadeira na parede, uma cadeira de madeira ao lado, e no outro extremo uma impressão do significado da palavra cadeira no dicionário. A fotografia mostra uma cadeira, mas não é o objeto cuja imagem apresenta. Tá? Não é, a cadeira, não é o objeto cuja imagem apresenta. A cadeira de madeira é um exemplar entre muitas que existem, diversos modelos. Ela é modelo determinado e não compreende todas as variedades desse objeto. Tá? É um tipo, um design comum até. Mas tem vários tipos de cadeira, né? Existem vários tipos. O significado da palavra cadeira a descreve e define suas funções em palavras, não a apresenta como imagem, mas define a função da cadeira, porque, lógico, tem vários tipos, né? A representação, a realidade e a ideia se mostram como maneiras de pensar e apresentação de um objeto simples de diferentes formas, sem, no entanto, esgotar suas possibilidades. Cousteau elegeu a cadeira, dentre tantos objetos, para explorar o pensamento acerca da própria arte, das reflexões do artista nos desafios da representação. Então, antes, o trabalho do artista era obter o maior aprimoramento de sua técnica, como a maestria na escultura e os efeitos ilusórios da pintura. Agora, por meio de sua obra, os artistas questionam a arte e suas representações. Né? O que é arte? O que precisa ter uma obra de arte para ser considerada arte? Ela precisa ser difícil de fazer, como era antigamente? Tem todo um processo. Por exemplo, o primeiro ready-made, do Marcel Duchamp, que a gente comentou, foi feito em 1913, como eu falei, no início do século XX, onde Duchamp encaixou uma roda de bicicleta invertida no tampo de um banco de madeira. Então, pelo menos ele construiu ali alguma coisa com as suas próprias mãos. Então, a roda está sem pneu e assim não cumpre mais sua função de mover algo e de girar. O banco, por sua vez, perdeu sua função como assento. Ambos formam um novo objeto, então, que pela escolha do artista, tornou-se um objeto de arte para contemplação estética. É aí que está, roda de bicicleta. Marcel Duchamp. Hoje está no Museu de Israel, em Jerusalém. Tá? Uma arte de muitas linguagens. A gente pode ver aí, por exemplo,
Ar da Noite, de 16 de junho de 1964. É uma garrafa de vidro e etiqueta impressa em papel de 15 centímetros. Tá? Está no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. E aí, chamado Grapefruit, que é um livro de poesias, essa é a primeira edição, hoje está lá em Tóquio, no Japão. Ambas essas obras são, evidentemente, de arte conceitual, criadas em 64, por Yoko Ono. Yoko Ono, o nome dela, Yoko Ono Leno, ela nasceu em Tóquio, né? E hoje ainda é viva. Ela, há 89 anos. Ela é uma ativista, tá? Defende algo, né? Enfim. É cantora, compositora, cineasta, artista plástica, né? Vanguardista, japonesa. E ela teve um filho chamado Kyoko-chan Ono Cox, que é fruto do seu segundo casamento com uma pessoa, e o Sean Lennon, que hoje ele é cantor também, compositor, músico, instrumentista, produtor, enfim, ator, que é o filho do John Lennon. John Lennon, você já deve ter ouvido falar, o John Lennon. O nome dele é John Winston Ono Lennon. Né? Ele foi também cantor, compositor, ativista da paz, né? Ele é britânico, inglês, e ele que fundou a banda Beatles, que é a banda de maior sucesso comercial na história da música popular, tá? E atualmente ela vive sozinha no seu apartamento em Nova York. Suas obras, tanto musicais quanto plásticas e conceituais, são caracterizadas pela provocação, introspecção e, evidentemente, o pacifismo, né? Aquela luta pela paz, né? Aquela filosofia de oposição à guerra, enfim, que são famosas aí no mundo inteiro. Grande Yoko Ono. Bom, então, quando um artista cria um trabalho conceitual, o mais importante é a transmissão de sua mensagem. Tá? Não é a obra em si, mas é a mensagem que ele transmite. Então a expressão de sua ideia. Então a forma com a qual essa obra será produzida pode variar muito. Tá? Então assim, a arte contemporânea dos dias de hoje e as obras de arte conceituais não dão as técnicas, tá? Como a pintura, a gravura, etc. Não dá importância a isso, tá? Elas costumam agregar tais técnicas como possibilidades de resolver como acontecerá essa expressão, tá? Em uma terça-feira, dia 16 de junho de 64, a artista plástica Yoko Ono caminhou um pouco e, com um pequeno vidro, capturou o ar da noite daquela terça-feira. O nome da sua obra é Ar da Noite, de 16 de junho de 64. Não deixa dúvidas de seus objetivos. É isso que ela fez, simples. Quer dizer, o fazer não é complicado. Em outra obra da artista é possível ler instruções como passe uma semana rindo. Ela dá algumas instruções nesse livro dela, né? Mas com instruções totalmente nada a ver. Escute o som da terra girando, por exemplo. Então, quer dizer, trata-se de um livro criado e publicado por ela no mesmo ano. O livro chama-se Grapefruit, que foi considerado um marco dentro da arte conceitual. Tá? Lembrando que Grapefruit é tipo uma laranja, tá? Mas é a filha da laranja, tá? Ela é um pouco mais
avermelhada assim, que é uma fruta híbrida, né? Que tem um cruzamento de espécies, enfim. Então, eu não sei por que ela pôs esse nome, mas talvez por ser uma coisa diferente, talvez, né? Então, como obra de arte, podia ser lido como poesia ou como um livro de artista. Com quase 90 anos de idade, né? Ela ainda trabalha ativamente na arte contemporânea, com muitas obras interativas, nas quais há participação direta do público. Tá? No Brasil, o carioca Cildo Meirelles, que nasceu em 1948, é um dos artistas que trabalha com a arte conceitual. Em 1970 ele alcançou fama internacional quando participou de uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York. Na ocasião, ele apresentou um trabalho intitulado Inserções em Circuitos Ideológicos, foi feito em 1969, no qual ele carimbava mensagens em cédulas de dinheiro e modificava rótulos de garrafas de refrigerante com mensagens contra a ditadura na época. A ditadura militar no Brasil. A obra Cruzeiro do Sul, feita em 1970, era um cubo de madeira com volume de 9 milímetros, bem pequenininho. Então, um minúsculo trabalho era formado por uma pequena peça de pinho e outra de carvalho. E foi pensando para ser colocado sozinho em uma sala bem grande de um museu, apresentando um diálogo entre a grande escala, no caso a sala do museu, e uma escala mínima de tamanho, ou seja, o quadradinho de madeira. Cruzeiro do Sul, essa obra que chama, né? Fez referência à constelação, né? Cruzeiro do Sul, que é vista no hemisfério sul, claro, né? Remete ao ponto de vista, quer dizer, onde olham os povos indígenas originários do continente sul-americano, nosso aqui, e a sua história no processo da colonização dos europeus, quer dizer, eles tão pequenininhos, mediante tanta grandeza. Então aí tá vendo a obra aí, ó, essa é a obra Cruzeiro do Sul, do Cildo Meirelles, que é o cubinho de madeira lá, tá? Grande Cildo Meirelles. O Cildo, ele é conhecido internacionalmente, tá? Ele cria objetos, instalações, e leva aí o observador a uma experiência bem sensorial, completa, onde os sentidos das pessoas são testados ali, tá? Junto à obra. Questionando, lógico, como eu disse, a ditadura militar que durou de 64 até 85, e a independência do país na economia global como um todo. Tá? Então ele desempenhou um papel chave aí dentro dessa produção artística nacional e internacional, colocando aí a arte brasileira numa produção neoconcretista, né, um novo movimento, né, que surgiu no Rio de Janeiro aí, que defendia vertentes paulistanas, e nessa época aí dos anos 60. Tá? Mas também com os problemas gerais da estética e do objeto artístico. Ele buscava muito dialogar isso aí com as questões poéticas e sociais específicas do Brasil. Tá? Muito premiado esse nosso artista brasileiro. Bom, aí é um pedacinho do livro lá da Yoko Ono, chamou Uma Peça para Orquestra. Está dizendo assim: conte todas as estrelas da noite de memória. A peça finaliza quando todos os membros da orquestra terminam de contar estrelas ou quando amanhece. Pode ser feito com janelas em vez de estrelas. Foi feito no verão de 1962. Bom, pessoal, continuando aí. Ideias que movimentam a dança. A gente está vendo aí o espetáculo Anthem,
uma foto de 2019, em São Paulo, pela companhia de dança SPCD, de coreografia de Goyo Monteiro, tá? Grande Goyo Monteiro, que é um espanhol, né? Bailarino, um dos bailarinos mais premiados em todo o mundo, aí, diretor também de balé e coreógrafo, tá? Bom, assim como a arte conceitual transformou o pensamento da arte contemporânea a partir da década de 60, todas as formas de expressão se modificaram muito nesse período. A própria distinção entre as disciplinas artísticas ficou mais frágil. Muitos artistas passaram a sentir a liberdade de escolher e de se conectar com todas elas. Teatro, música, dança, literatura, pintura. Qual será o meio em que o artista transmitirá sua ideia? Será apenas um ou serão vários desses meios? Será o próprio artista a se apresentar ou será um espetáculo com vários artistas diferentes? Cada ideia, cada projeto passou a direcionar essa construção. Na dança contemporânea, essa liberdade criativa pode ser vista de várias formas e algumas dessas transformações já vinham ocorrendo desde a dança moderna, que iniciou antes. A tradição da dança clássica, que é bem anterior, não é negada pela dança contemporânea, mas ela é parte do conjunto de possibilidades e de instrumentos utilizados pelos coreógrafos e pelos dançarinos. Então, quer dizer, eles podem pegar partes de danças antigas, clássicas, para introduzir nessa nova ideia. A dança clássica e a moderna são somadas às culturas indígenas, afro-brasileiras, como a capoeira, as danças de todo mundo, além das ciências e dos acontecimentos relativos ao corpo, como a educação física e os esportes. Tudo isso é material de estudo e de produção dos estilos contemporâneos. Ao mesmo tempo, todo o aparato tecnológico ligado aos espetáculos, como sistemas de projeção ou tecnologias audiovisuais, né, são recursos também muito utilizados na dança. Não há um formato fixo que defina a dança contemporânea. Ela é dinâmica, sem movimentos padronizados e, em geral, apresenta um estilo ou um tema definido pelo dançarino. Ou não. Pode ter começo e fim, ou não. Pode ter música, ou não. É bem livre. Então, não há um formato fixo. Tais temáticas são bastante variadas, né? Então, a questão da natureza humana, a construção e as desconstruções de identidades motivaram a peça Anthem, que a gente viu lá, de 2019. De coreografia do espanhol Goyo Monteiro, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, e a São Paulo Companhia de Dança, a SPCD, criada em 2008, já apresentou balés no formato tradicional, se é que pode ser considerado hoje isso que a gente vê um balé, mas eles já apresentaram o balé tradicional, e na peça Mira, de 2018, utilizou a realidade virtual e as visualizações 360 graus para desenvolver as coreografias. Tá? Inclusive, depois vocês entram lá, vocês colocam no YouTube aí, Mira 2018, de Milton Coatti, porque não dá para eu mostrar aqui, tá? Vocês têm que mexer na telinha. Vocês mexem na tela e ela vai girando. Ela vai girando e mostrando todos os ângulos, o céu, o chão, os lados, todos os lados. Parece que você tá ali, junto com os bailarinos. É muito interessante. Depois vocês entram aí, tá? Dá uma olhadinha. A coreógrafa e bailarina alemã Pina Bausch levou
elementos de interpretação cênica do teatro para as coreografias da dança. Então, era uma dança-teatro. Então, os dançarinos podiam mostrar suas interpretações particulares. Cenas do cotidiano eram coreografadas e se tornavam motivadores para movimentos e para possibilidades corporais. Uma de suas coreografias mais famosas é Café Mulher, que se passa em um café com cadeiras e com mesas, né? Os movimentos dos dançarinos falam por vezes de solidão, de encontros, de desencontros, como se fosse um teatro mesmo. Tá aí ó, a imagem da peça. Tá? Pina Bausch. Maravilhosa. Tem um documentário chamado Pina, feito em 2012, dirigido por Wim Wenders, que mostra um pouco da vida, da carreira, da obra dessa coreógrafa alemã. E o seu trabalho influenciou a dança contemporânea em todo o mundo. Fica aí a sugestão para vocês assistirem, tá? Bom, improvisação. Então, executar uma dança ou um movimento sem ensaio prévio, criado na hora, de forma espontânea, pode ser muito arriscado, né? Ao mesmo tempo, traz liberdade e inovação a um espetáculo, né? A improvisação pode acontecer de forma aleatória ou pode ser feita de acordo com algum elemento, como a música, o tema, o ritmo, o tempo, o espaço, o local onde está sendo feita a dança, né? Eles podem aproveitar o que tem ali no local. Então é possível também alcançá-la por meio de regras e de jogos, como um duelo mesmo de dança comuns, né, na cultura hip hop, com os seus b-boys, são os bailarinos, né, do street dance, do break dance, ou nos grupos de passinho também, né? A gente está vendo a imagem aí dos b-boys brasileiros Ratim e Leone, que estiveram na final mundial do Red Bull BC One, em 2017, na Holanda. Depois vocês entram aí e dá uma olhadinha, muito legal esse duelo de b-boys, tá? Entra no YouTube aí e dá uma olhadinha, muito interessante. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Valeu!